senhor procurador Ângelo, que permanece firme e bravamente acompanhando e participando. Deverá responder a muitos questionamentos nossos, né? E eu começo até com uma questão, uma pergunta que eu preciso me responder, mas eu não tenho os elementos. Qual a chance de um trabalhador que tenha que contribuir ao longo de 25 anos com a Previdência Social, trabalhando de forma intermitente, lograr se aposentar? Porque as duas reformas, a trabalhista prevê a jornada intermitente, o trabalho intermitente, e a Previdência estabelece, né, o mínimo de 25 anos de contribuição. E é preciso calcular. Eu tenho a impressão, né, que o trabalhador trabalha 2 horas num dia, 4 no outro, soma no final da semana 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, ele não vai conseguir, não é? Pelo menos essa é a impressão de imediato. Eu não sei se calculando, não é, qual seria a quantidade de horas intermitentes trabalhadas para somar 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Eu acho que o debate sobre a reforma trabalhista, ele me remete ao século XIX, quando, com a Revolução Industrial, a Inglaterra usava mão de obra infantil. Em torno de 15% a 20% dos trabalhadores de fábrica eram crianças, de 6 anos em diante. E a jornada de trabalho era de 16 horas. Alguns movimentos buscaram legislar para eliminar o trabalho infantil nas fábricas. E, na época, os capitalistas achavam que o Estado não deveria se meter na produção e muito menos romper acordos entre as partes, ou seja, as partes eram crianças de 6 anos em diante. Que o Estado não deveria se envolver nas questões da produção e do trabalho. Eu fico imaginando a iniciativa privada sem o direito à propriedade. Se, de um lado, se precariza ou se elimina, porque quando se propõe o negociado valer sobre o legislado, você elimina a possibilidade de proteção do trabalho. Esse é o meu entendimento. Pode até ser que eu esteja equivocado, mas a proposta é exatamente essa: eliminar a proteção do trabalho. Eu acho que isso poderia até ser aceitável, mas na medida em que também se retirasse a proteção da propriedade privada. Eu acho que o mercado não iria sobreviver se fossem retiradas as leis que protegem a propriedade privada. E também a infraestrutura, que são condições, né, para o mercado. O mercado exige, não é, para produzir o capital, a mão de obra, a terra e a infraestrutura. E a proteção legal. Sem isso, desapareceria o mercado. O mercado não é autônomo, não vive por si só. Ele depende do Estado. Então, o Estado, é uma falácia dizer que o mercado não depende do Estado. Ele depende, sim, porque ele depende das leis que protegem a propriedade privada e também da infraestrutura que permite o mercado se desenvolver. Esse debate que nós estamos travando hoje, há alguma semelhança com o debate do século XIX, onde se busca exatamente eliminar a legislação que protege o trabalho. É evidente que se uma reforma... Aliás, a palavra reforma é muito mal aplicada, né? Porque reforma tem conotação de melhoria, não é? E o que está sendo proposto pelo governo realmente cria uma instabilidade, precariza
de uma forma terrível as relações de trabalho com impacto direto no trabalhador. Então, uma reforma pensada do ponto de vista dos empresários, daqueles que são detentores da propriedade privada. Daí que, se nós aqui propuséssemos eliminar a legislação que protege a propriedade privada, certamente seria inaceitável. Da mesma forma como é inaceitável você eliminar o arcabouço legal que protege o trabalho. Essa é uma questão. E tem mais. Se essa reforma passar, nós vamos ter mais desemprego. É óbvio, mais desempregos. Já com a terceirização sancionada pelo presidente, aprovada pela Câmara de Deputados, muitas empresas estão terceirizando as suas linhas de produção. E essa terceirização, evidentemente, é para reduzir custos com a mão de obra. E num país como o nosso, de 14 milhões de desempregados, não faz nenhum sentido promover uma reforma trabalhista neste momento e precarizar as relações de trabalho. Eu trabalhei no Canadá e eu mudava de emprego na medida em que me oferecia alguns centavos a mais por hora trabalhada. Só que lá a carência de trabalhador é enorme. Então, eu podia escolher, diferentemente daqui. Daqui a aqui, na medida que você estabelece essa autonomia total nas relações entre patrão e empregado, o lado que vai sucumbir nessa relação é o lado do empregado, porque ele vende a sua força de trabalho. Se ele não conseguir vender por 2x, ele vai vender pela metade, porque se ele não conseguir vender a força de trabalho dele, ele vai passar fome. Essa é que é a realidade dessa relação, dessa ideia, não é, de um contrato totalmente livre entre empregador e empregado. O empregado precisa vender a sua força de trabalho e, se vai atender a oferta que lhe chegar, ele vai aceitar. Essa que é a realidade. E, uma vez ganhando menos, o consumo é menor e isso tem impacto na economia, tem impacto no consumo, tem, evidentemente, que nós vamos aprofundar a crise. Eu acompanhei aqui nessa casa, no ano passado, numa época dessa, alertando permanentemente dos danos que poderiam ocorrer caso a democracia brasileira fosse atingida com um processo de impeachment. E um processo que se mostrou absolutamente forjado, não tinha absolutamente nada que pudesse incriminar a ex-presidente. Eu não posso falar aqui com absoluta liberdade, porque não apoiei o governo anterior, não é? Assim como não apoio esse, acho que estamos distantes de construir no processo democrático governos que tenham profunda identidade com as aspirações da sociedade brasileira, ainda estamos distantes. Ainda temos uma mobilização política reduzida na sociedade brasileira que não nos permite as melhores escolhas para uma condução que possa melhorar a condição e a qualidade de vida do conjunto da sociedade brasileira. No entanto, vejo que esse governo, resultado de uma conspiração da elite política, não é, que foi incapaz, politicamente incapaz, de dar uma condução melhor ao país, mergulhou o país, aprofundou a crise política que perdura até hoje. Hoje o problema do país não é a reforma, não é a Previdência, não é a relação de trabalho, é político. O Brasil vive uma crise profunda e esse Congresso está mergulhado na crise, assim como o governo que aí está não foi escolhido pelo voto, portanto, não é legítimo para promover essa mudança profunda, não é, que precariza as condições da sociedade brasileira. Não tem essas condições porque não está legitimado pelo voto, foi imposto à nação, não é? Então, veja, para desviar
a atenção da crise política, veio uma enxurrada de medidas provisórias, de propostas do governo, que muda completamente o arcabouço jurídico do país. Não é só a reforma da Previdência, não é só a reforma trabalhista, está mudando a legislação agrária completamente, que vai abrir as possibilidades para ampliar a grilagem de terra, a comercialização de terras para estrangeiros, enfim, é uma mudança total no país sem que o governo tivesse sido eleito para isso. Nenhum governo se elegeria com essa plataforma, com essas propostas de reforma que o governo está mandando para cá. E o Congresso não faz outra coisa que cumprir a agenda desse governo, o que é profundamente lamentável. Aqui nós temos projetos de leis, propostas interessantes que melhoram a vida na sociedade brasileira, mas eles não andam, porque quem manda aqui é um governo que foi imposto a essa sociedade e que não tem qualquer afinidade com a opinião pública, não tem, inclusive se arvora, se acha isso uma virtude, não ter necessitado do voto. Só que aqui, nós, todos que estamos aqui, somos consequências das escolhas da sociedade e do voto da sociedade. Portanto, eu alerto os meus pares aqui no Senado para essa decisão sobre a reforma trabalhista. Essa é uma decisão extremamente complexa e de uma gravidade enorme para o futuro do nosso país. E eu volto a insistir, do mesmo jeito que eu alertava para o aprofundamento da crise política no ano passado, eu alerto para o aprofundamento da crise econômica. Não há saída precarizando o trabalho, pagando menos salários. Ao contrário, há mais recessão. Portanto, nós temos que trabalhar aqui no Senado para modificar completamente, e aí, no momento de crise, presidente Jorge Viana, no momento de crise, com 14 milhões de desempregados, nós temos que fazer exatamente o contrário. Em vez de ampliar a jornada de trabalho, nós teríamos que reduzir a jornada de trabalho. É isso que eu estou propondo, numa emenda, para que a gente possa reduzir a jornada de 40 horas para 36 horas, para poder se ofertar mais emprego. E a tecnologia teve um impacto muito grande hoje na produção. A produtividade do trabalho cresceu enormemente em função da tecnologia. Portanto, não há mais necessidade do trabalhador passar 40 horas. Vamos reduzir para 36 horas e aí nós vamos ter muito mais empregos para, pelo menos, atenuar esse momento de extrema gravidade que nós estamos vivendo. Era isso, senhor presidente. Obrigado.